Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast aqui da AX, Saúde Integral no Trabalho. E hoje nós vamos estar falando aqui de um tema bem interessante, porque a AX, ela tem um dos seus pilares também, a AX Education, onde nós trazemos assuntos sobre palestras, sobre oratória, e vamos falar hoje algo que é muito importante para você líder, você colaborador, você que nos acompanha, que é a oratória, que é a comunicação. Estamos aqui com o Dr. Rony Xavier, ele que está entre os 100 maiores palestrantes do Brasil, segundo a revista The Best Speaker. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre esse tema tão importante que é a oratória. Doutor, o interessante quando nós falamos sobre esse tema é que eu já ouvi dizer que está entre os maiores medos do ser humano é o medo de falar em público, não é verdade? É isso mesmo. Envolve o que nessa questão desse medo? É a ansiedade, é a mentalidade? O que o senhor pode dizer pra gente aí? Claro, se apresentando, né? Para os nossos amigos aqui. E aí você pode já começar o gancho aí falando sobre essa questão da oratória, da ansiedade, da mentalidade, um pouquinho que a gente vai abordar hoje. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo convite também. E como você colocou, Ayrton, é um dos pilares da Axis, né? Trabalhar com esses temas que são tão importantes para a carreira de qualquer gestor, de qualquer empresa, de qualquer pessoa que quer avançar na sua carreira profissional. Eu sempre digo que entre todos os cursos que eu já fiz, o de oratória foi o mais importante de todos, porque foi por ele Uhum, que todas as outras portas foram se abrindo, né? E olha que eu uhum, sou uma pessoa introvertida. E aí, trazendo aqui o ponto que você perguntou sobre o medo de falar em público, tudo isso daí está presente. A questão da mentalidade, da ansiedade, da baixa autoestima, né? O medo do julgamento, o medo de se expor. Então, tudo isso está ali nossa, nesse interessante. conjunto, né? Essas Uhum. fobias que a pessoa tem e é por isso que ela evita falar em público. O senhor falou uma coisa bem interessante, né? A questão da fobia, né? Aí Uhum. você falou também a questão da insegurança, né? A Do medo de se insegurança. expor. São coisas assim que realmente as pessoas têm medo de pagar um mico na rua, Uhum. né? Então, quando ela vai ali falar em público, às vezes ela tem medo de pagar um mico, mais ou menos assim, É. né? Essa ansiedade que gera. Isso. Confirma? O medo é interessante porque assim, ó, você pergunta assim, você tem medo de falar em público? A pessoa diz, eu tenho medo de falar em público. Eu sempre digo, não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que vai acontecer ao você falar em público. Então, Perfeito. para observar. Quando você vai subir num palco, o que que Uhum, você está temendo? Tem alguma coisa na sua cabeça passando. Ou medo de dar branco, ou medo de zoarem você, de rirem de você, né? Vai acontecer uhum, alguma coisa. Então, não é, na verdade, o medo de falar em público. É igual, por uhum, exemplo, o medo de entrar em avião. A pessoa diz, não, eu tenho medo de entrar em avião, mas não é medo de entrar no avião. uhum. Você tem medo do que vai acontecer quando você estiver dentro do avião, que é o que? O avião pode cair, pode dar uma turbulência. Então, é isso que a sua mente está detectando. E essa detecção é feita pela mentalidade ansiosa. Então, é por Nossa, isso muito que a pessoa interessante. tem aquele medo de falar em Uhum, público, né? E aí entra outros fatores que também a baixa autoestima colabora muito para o medo de falar em público, para o medo de se expor. E aqui vai um ponto importante, Ayrton. Na vida, as pessoas que elas se expõem, elas tendem a chegar mais longe. Eu estou falando daquela exposição, claro, saudável, sim. equilibrada, né? De falar, essas pessoas que falam em Sim, das público. pessoas que metem a cara, que vão lá e falam em público, levantam a mão, dão uma sugestão, dão uma opinião. E eu já fui uma pessoa muito travada, muito Uhum, vergonhosa, tinha medo de levantar a mão, de dar uma sugestão, de... Por quê? Porque eu tinha medo das críticas, vão achar irrelevante, a minha opinião não vale de nada. E eu tinha medo de ficarem olhando para mim, né? Aquela sensação de baixa autoestima e tudo isso. Olha como isso atrasa o nosso desenvolvimento profissional, pessoal. Você poderia estar uhum. muito mais distante na sua carreira profissional, mas por causa de certos medos, fobias, ansiedades que você tem na cabeça, você não consegue avançar. Então é por isso que é importante quebrar essas travas aí de E, baixa autoestima, de e ansiedade. é possível quebrar essas travas? Sim, totalmente possível, porque esses medos, essas fobias, geralmente elas estão sempre é, no processo que a gente chama no processamento cognitivo, né? É no Perfeito. processamento cognitivo, ou seja, é como você formula a sua percepção da realidade, como Uhum, você se enxerga, como você enxerga o mundo. Então, por exemplo, pessoas muito ansiosas, elas tendem a se enxergar como impotentes e tendem a uhum, enxergar o mundo como muito ameaçador. Então, aí você faz a matemática. Se eu me sinto muito impotente, eu vou lá para a rua e eu vejo o mundo muito ameaçador, na rua, na empresa e tudo mais, eu evito sempre me expor.
Porque eu sinto que eu vou estar correndo perigo. E se eu correr perigo, isso é uma ameaça à minha sobrevivência, sensação de impotência. Então é melhor eu ficar protegido no meu casulo, na minha zona segura, e aí eu fico ali naquela estagnação pessoal, profissional, e nunca Certo. avanço na vida por causa desses medos, dessas fobias. Mas isso é o quê? É um processamento cognitivo que precisa ser alterado. Uhum. Porque é uma visão negativa, distorcida, na verdade, que a Uhum. pessoa tem sobre ela e sobre o mundo. Sim. Ou seja, isso envolve, querendo ou não, crenças, né? Crenças, São as envolve crenças, né? crenças. E aí você E tem, é é- especialista em crenças, né? justamente eu gosto muito dessa área da crença, porque tudo envolve crença. Sim. Tanto no aspecto de relacionamento, Uhum. no aspecto de saúde, no aspecto de finanças e também na oratória, na comunicação. E a comunicação ela é muito importante porque nós somos seres relacionais, né? Nós precisamos da comunicação. Como o senhor Sim. mesmo falou, se eu me comunico, se eu me expresso, se eu coloco para fora, se eu vendo o meu produto, vou assim dizer, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, com uma boa comunicação, eu consigo ir mais além, né? Isso. Então, doutor, essa questão da mentalidade ela pode ser modificada. Pode ser que Sim. alguém aqui que esteja nos acompanhando esteja se identificando, esteja fazendo sentido para essa pessoa que realmente ela quer se comunicar, talvez seja um estudante, talvez seja um gestor, talvez seja um colaborador, Sim. né, que está ali liderando uma pequena equipe, mas está liderando pessoas. E ele precisa se expressar melhor, ele precisa se comunicar melhor. Então ele está se identificando, poxa, realmente tenho esse medo, eu nunca tinha percebido isso, mas agora está fazendo sentido. Sim. Então é possível a pessoa, através de um método, através por exemplo, de um Treinamento, né? treinamento, ela conseguir quebrar dizer assim, essa crença, né? Sim. Quebrar essa crença Perfeito. e tornar-se um bom comunicador, Sim, né? totalmente Inclusive o isso. senhor mesmo falou que é um exemplo disso, né? Sim. Um exemplo disso. Gente, o Dr. Rontes, meu amigo, ele tem a questão do perfil comportamental. Na análise de perfil comportamental, nós vimos que tem pessoas que são mais introvertidas. É o perfil dela. Porém, mesmo tendo um perfil mais introvertido, através de técnicas, como ele mesmo falou, através de um curso de oratória, através de um treinamento, ele conseguiu quebrar esse tabu, quebrar essa crença e hoje se tornar entre os 100 maiores palestrantes, né, do Brasil, segundo a revista The Best Speaker. Tem outro tema aqui que eu gostaria de perguntar aqui, Dr. Rondes. Como que seria, na prática, assim, eu sei que é uma coisa a se tratar com muito mais veemência, com muito mais detalhes, né? Mas, assim, só para a pessoa que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, nos acompanhando, como é que ela poderia controlar esse nervosismo, né, na hora? Teria alguma técnica, alguma coisa assim que o senhor poderia dar uma palhinha para a gente poder entender hoje? Sim, para você controlar o nervosismo na hora de falar em público, na hora de uma apresentação, Uhum, o controle desse nervosismo é importante mencionar que ele sempre precisa começar antes. Ou seja, numa preparação. Esse é o ideal, que uhum, você esteja preparado. Geralmente, quando nós estamos preparados para uma coisa, nós uhum, temos uma tendência a ficar menos nervosos e menos ansiosos. Então, se você, por exemplo, vai falar sobre um determinado tema, apresentar alguma coisa, você estuda aquilo, uhum, então você se sente mais seguro e essa sensação de segurança gera menos nervosismo, né? Porque uhum, você tem menos medo de errar. Agora, às vezes, mesmo você se preparando, né? Mesmo ali por uma questão de mentalidade, você chega na hora e começa a travar, fica muito nervoso. Nesses casos, o ideal é que você faça, por exemplo, uma estratégia de relaxamento, uhum, de respiração diafragmática, que é uma técnica, uma das mais validadas, né, estratégias técnicas aí na área de terapia cognitivo-comportamental para você relaxar diante, perfeito. inclusive, de quadros ansiosos. Então, você Uhum, faz aquela respiração. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver, inclusive, como faz ali direitinho. Hoje ela é muito bem compartilhada, né, na internet, uhum, falada. Muita gente conhece sobre ela. Então, você faz uma técnica de respiração. Você certo. faz uma técnica, pode fazer uma técnica também de direcionamento de foco, porque a de respiração, ela vai servir muito para a questão fisiológica, de Uhum. acalmar, relaxar, né, esse corpo. E, Agora, tem que ter o direcionamento de foco, porque os pensamentos estão todo o tempo pensando. Se eu subir lá, vai acontecer algo, eu vou cair, vai dar errado, vai acontecer isso e aquilo, e isso isso é acelera o ansiedade, né? pensamento e gera nervosismo mais ainda. Perfeito. Então tem que direcionar também um foco. Aí você pode pegar, por exemplo,
um objeto como um celular desse aqui. Você segura esse comportamento de tatear o objeto, sentir, fecha os olhos e sente ali a textura, qual é a cor, é preto, quando isso aqui foi produzido, quando foi comprado, qual é a validade. Então você vai fazendo perguntas sobre esse objeto e Uhum. isso é uma técnica de Muito bom. direcionamento de foco, né? Sim. E ao mesmo tempo você faz ela em paralelo Uhum. com a de respiração e aquele nervosismo, aquela ansiedade tende aí, né, diminuindo mais. Acessando, né? A Isso. técnica é muito importante. Doutor, e a questão do mindfulness, ele também seria uma outra técnica também para controle da ansiedade? Sim. Porque deu para entender que nessa questão da oratória, não é somente falar, né? Não Não é é só somente falar. Para quem tem problema de nervosismo, por exemplo, que é a questão da ansiedade, que tem essa questão da baixa autoestima e tudo, Uhum. então essa técnica que o senhor falou, ela pode ajudar a pessoa antes mesmo da própria Sim, comunicação. Esse seria aqui é o antes, né? E isso. quando a pessoa, então, entendeu aqui, né, a questão que eu posso tratar ou trabalhar melhor a questão da ansiedade, do nervosismo antes da fala em si, aí na hora da fala também não pode ser de qualquer jeito, né? Como é que seria? Teria alguma técnica, alguma estrutura que poderia, de você trazer essa comunicação, trazer, por exemplo, eu vou fazer uma palestra lá na escola, Uhum. fazer um seminário, eu sou um profissional da saúde, trabalho com pessoas, eu tenho que fazer educação em saúde, porém eu não consigo, lidar com essa questão. Já Uhum. peguei aqui a técnica de como lidar com o nervosismo. Mas na prática, como é que eu faria essa questão da estrutura da minha fala, da minha comunicação? Ayrton, você tocou num ponto que é uma das principais falhas de muitas pessoas quando elas vão comunicar alguma coisa, seja para uma equipe na empresa, Uhum, seja num evento de palestra. É uma das maiores falhas, é não ter estrutura na comunicação. A pessoa, às vezes, ela está empolgada, quer falar de forma espontânea, tudo bem, eu também gosto de falar de forma espontânea. uhum, Mas mesmo a espontaneidade, ela precisa ter uma estrutura. Ou seja, você certo. sabe quais são Uhum. os pilares, tipo uma redação, né? Introdução, Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. conclusão. Então você tem uma noção de Uhum. estrutura. Você tem uma noção de como começar, como desenvolver e como finalizar aquela fala dentro de qualquer raciocínio. E esse é um erro que as pessoas cometem muito, porque elas vão falando às vezes de qualquer Qualquer jeito, jeito, né? não tem aquela estrutura, aí fica muitas das vezes repetindo coisas que já falou. E aí fica uma coisa sem início, meio e fim. Ela fala uma coisa que poderia ser falada no final, ela já fala no Uhum. início, aí fica no meio, aí volta para a introdução, aí fica aquilo e fica uma sopa. E quem está assistindo, que é o alvo dela, Uhum. fica, sabe, sem entender direito, sem se conectar com aquela mensagem. Perfeito. Então, ou seja, a estrutura é importante e a clareza na comunicação. Clareza na comunicação. Então, mas esse ponto da estrutura, ele Uhum. é, esse é um dos principais pilares assim na parte de oratória, de comunicação. Todo líder, toda pessoa que pensa em falar em público, seja professor, seja um líder de uma empresa que comunica, Até mesmo um um palestrante. palestrante principalmente também, todos eles precisam entender que precisa ter estrutura. O que eu vou falar precisa ter estrutura. Doutor, agora você me falou uma coisa interessante, me veio aqui à mente. Até aquelas pessoas que fazem vídeo na internet, né? Sim, YouTubers, até mesmo os influencers, ou uma pessoa comum mesmo que quer ali simplesmente transmitir algo, né? Quer falar algo, uma, uma percepção dela sobre algo, também teria que ter essa sim. estrutura de começo, meio, né? Ou seja, Ah, desenvolvimento e chegar a uma conclusão do assunto que foi abordado, né? se você assistir um filme ou uma série, eles geralmente seguem uma estrutura conhecida como três atos. Uhum, Então, no uhum, primeiro ato, isso, tem a justamente. apresentação dos personagens. Aí Uhum, depois tem o conflito, né? uhum. Também a jornada do herói, né? Jornada Que do Herói, fala. isso. E aí tem aqueles conflitos, aí tem tudo mais, vai acontecendo, aí tem a resolução no final. Uhum, Então, basicamente, todo filme hollywoodiano ou série hollywoodiana uhum, segue essa estrutura. Por sim. quê? Porque é uma estrutura que prende a atenção. É o famoso Né? Ela storytelling. também. Então, ela é Uhum, é uma história que está sendo contada, ela uhum, tem início, meio e fim, só que essa estrutura, ninguém precisa uhum, ficar dizendo para você na tela, sim. ó, agora vai ter a apresentação dos personagens. Ninguém fala isso no filme ou Uhum, na série. Simplesmente acontece de forma espontânea. Olha interessante, de forma aham. espontânea, fluida, e você fica, nossa, que Você, série, que e filme atrai, interessante, né? Atrai a atrai. pessoa Aí você pega a para pipoca, aquilo. pega lá. Então, hoje, qual é o problema? O orador
vai falar, qualquer pessoa vai falar em Uhum. público sem estrutura, e aí os ouvintes, o público-alvo, começa a pegar o celular e começa a se distrair. Por quê? Porque é uma comunicação confusa, sem estrutura, não tem clareza, Uhum. então aí fica aquele vai e volta, e aí acontece isso. Então tem que ter essa estrutura, e isso geralmente é aprendido em Sim. imersões, em oficinas de oratória, que inclusive é Uhum. uma coisa que a AX faz, né? Justamente, né? Nós trabalhamos nessa parte. Eu só tocou nesse ponto da estrutura, né? Ali dos 3 atos. Uhum. E também tem as ferramentas, né? No caso, é o storytelling, né? O storytelling é uma ferramenta para eu trazer uma história para fixar na mente Sim. aquilo que foi dito sobre o tema que nós abordamos, né? Isso aí seria um poder de trazer à mente a fixação do conteúdo, né? Jesus, por exemplo, eu gosto muito de falar de Jesus Cristo porque, para mim, ele é o maior marqueteiro, o maior psicólogo, o maior coach, o maior mentor e o maior Isso. contador de histórias, né? O maior professor também, e o maior orador de todos. E sempre as mensagens dele tinham ali voltadas à Uhum. parte do storytelling. Ele Exatamente. fazia, contava as parábolas, né? E essas parábolas faziam aquela pessoa que estava ali ouvindo Uhum. fixar na mente, né? Então, o senhor falou, por exemplo, do curso de oratória que a AX faz. Nós também abordamos essa parte de ensinar essas técnicas, por exemplo, para a pessoa entender e ganhar a atenção do público. Sim. Olha, toda palestra, toda mensagem que você vai comunicar, que Uhum, você visa gerar transformação nas pessoas, mudança de mentalidade, mudança de vida nas pessoas, seja você um profissional da saúde, seja você um líder que está tentando convencer a sua equipe de alguma coisa, uhum. é sempre importante que, dentro do possível, você insira histórias. Perfeito. Pelo menos uma história, porque a história é como se fosse a tatuagem da Sim. mensagem, porque ela Olha que fixa, ela interessante. ajuda a fixar. Uhum, Então, às vezes, você vê algumas mensagens, as pessoas falando, um monte de conceitos, um monte de número, tá, beleza. Mas aquilo, para alguns, vai ser muito bom, né? Para pessoas, tem todo tipo de perfil de pessoa. Tem pessoas que vão adorar, mas essas são mínimas, uhum, porque esses números, eles tendem a ser esquecidos, então certo. você tem que falar isso, mas numa roupagem, também inserindo ali uma história, porque a história, ela traz o componente de peso emocional, e a pessoa, depois de anos que você encontra ela vai dizer, ela não vai dizer assim, eu Uhum. lembro daquele número que você falou na palestra, não, ela vai dizer, eu lembro daquela história que você falou. Aquela Nossa, que legal, história verdade. que quando você falou naquele dia, chegou, eu chorei. Então, a história, claro, isso não é para manipular ninguém, Uhum. é um componente dentro da mensagem de qualquer pessoa que quer Uma ser um bom, é ferramenta, uma uma ferramenta, ferramenta. né? Você que quer ser um bom orador, um bom comunicador, um bom palestrante, você precisa aprender a inserir histórias dentro da sua mensagem, porque ela é como se fosse a tatuagem da mensagem. A mensagem vai Perfeito. ser esquecida, mas a história ela é lembrada durante anos, às vezes por toda a vida. Mas só que Uhum. tem mais um detalhe. Não basta só contar a história de qualquer jeito. Até isso tem uma forma também de contar. Uma Uhum. forma, porque Uma estrutura uma também. estrutura. Se você parar Legal. para observar, Uhum. tem pessoas que elas vão contar uma história, aí elas dizem assim, ó, no ano de 2010, Uhum. quando ele fala, ele começa iniciando o ano. Sim. No ano de 2010, eu estava no ensino médio. Só que quando ele falou no ano de 2010, Uhum. você já se situou em 2010. O que eu estava Uhum. fazendo em 2010? Sim. Então ele falou e isso Uhum. já impregnou em você. Aí Uhum. ele diz: no ano de 2010 eu estava no ensino médio. Uhum. Naquela época nem todo mundo tinha celular. Uhum. Aí você fica assim: realmente é verdade. Né? Então nem todo Uhum. mundo tinha celular, ainda era cartinhas, cartas românticas. Sim. Né? Então ainda rolava Verdade. isso na escola. Aí você vai se situando, ó, falou de cartas. Nossa, você lembra quando você recebeu uma carta? É verdade, rapaz, eu lembrei agora da minha primeira namorada, eu lembrei do meu primeiro namorado, isso e aquilo. Então, olha como o cara lá no palco, a palestrante, o palestrante está contando Uhum. sobre, está contando uma mensagem, mas inseriu essa história. E aí aquilo vai fixando e vai impregnando a mensagem em você. E tem que tomar certos cuidados, né? Por exemplo, né? O senhor falou aí a questão do ano de 2010, né? Eu, por Isso. exemplo, não poderia falar da minha época assim, né? Porque se for, eu tenho que ter esse entendimento, né? Esse Ah, feeling, tomar sim, esse cuidado, também, né? sim. Se for um público mais jovem, não posso jamais falar para ele, ó, na década de Ah, 90, sim. eles não vão entender, né? Isso. Exatamente.
Ao mesmo passo que alguém da minha geração, eu teria que tomar um cuidado de falar alguma coisa muito recente, né? Algo assim Uhum, muito, sei lá, alguns não vão, não são todos, é claro, né? uhum. Mas tem gente que não entende o que é Roblox, uma É, coisa tão atual, né? Não posso usar esse exemplo do Roblox, tal, usar um gancho ali e tudo. Eu também tenho que tomar esse cuidado, não somente na estrutura, não somente no storytelling, mas também no que eu vou falar, né? Nas técnicas que eu vou falar, aquilo que eu vou usar como gancho para o meu ouvinte, correto? aí você entrou num ponto que é de conhecer o público-alvo. Perfeito. Olha só que Então, interessante. toda vez que você vai passar uma mensagem, Uhum, aí mais uma vez eu digo, toda vez que você vai passar uma mensagem, seja para o seu grupo de colaboradores, você que é líder, uhum, seja você um palestrante para uma plateia, para um público, você precisa antes saber quem é o meu público, o que perfeito. eles gostam, o que eles Uhum, estão sintonizados, porque é diferente você falar para um público de adolescentes, um público de adulto, um público de idosos, é totalmente diferente, uhum, né? Então, por que é diferente? Porque os exemplos, as analogias, as histórias que você vai contar dentro da mensagem uhum, precisam também se conectar com aquele público. Uma vez eu estava palestrando numa escola e aí uhum, tinham os pais e os seus filhos alunos. E eu perguntei assim: quantos de vocês aqui conhecem Minecraft? E aí, 90% dos pais não levantaram a mão, não conheciam, mas toda a uhum. garotada levantou a mão, Conhecia, né? Aham. conhecia. Aí, qual era uma das principais queixas dos pais nessa palestra? Eu não consigo me conectar com meu filho, ele não me ouve, não me obedece. Então, por isso Uhum, que a escola me convidou para passar uma palestra para esses pais e com os seus filhos presentes. E quando eu vi isso, os pais não levantando a mão, eu falei: tá vendo? Esse é um dos problemas. Ou seja, vocês não conhecem Minecraft, mas o filho de vocês conhece. Eles estão sintonizados nisso aí todo dia e vocês não fazem a mínima ideia do que é. Então, como é que uhum. vocês querem se conectar com o filho de vocês Se se não vocês nem conhece sabem o que eles o gostam, que o que eles que eles... gostam, o que eles fazem? Isso é Então, comunicação. exatamente. Então, quando você vai Uhum, conversar com a pessoa, você usa elementos, faz referências com coisas que ela conhece. Então, você que é pai e mãe, poderia muito bem conversar com seu filho usando como referências um personagem do Minecraft que ele gosta. uhum. Mesmo que, mas eu não concordo, tá, mas Verdade. o que eu estou querendo dizer não é se concordo ou não. É a forma que você tem de se aproximar e se conectar. Porque senão, como é que você vai se conectar? Vai ser distante. Aí ele prefere ouvir alguém que conhece daquele mundo, né? E você não, e você E vai se conectar vai se melhor com essa distanciando pessoa. cada vez mais, exatamente. Olha só que interessante. E você que está acompanhando aí, ó, o nível, né, que nós temos aqui desse nosso professor de oratória, o Dr. Ronald Xavier. Uma coisa importante quando a gente fala de comunicação é a questão da linguagem. Nós pensamos que muitas vezes é aquilo que a gente fala, mas o que mais importa é como a gente fala. E uma das questões importantes naquilo que nós falamos é a linguagem não verbal, né? Você Exatamente. poderia falar um pouquinho sobre essa questão da linguagem verbal e não verbal, quando se trata de comunicação, de oratória? Ayrton, a comunicação, ela envolve, né, um Uhum, conjunto de desses fatores aí. Linguagem verbal, nós aqui estamos falando verbalmente. Mas, ao mesmo tempo, olha só a minha mão. Isso é sim, uma tá linguagem não não verbal. verbal. Uhum, Então, mais de 50% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando você vai conversar, você precisa entender que o seu corpo também está conversando. Às vezes uhum, você diz não com a boca, mas o corpo está dizendo sim. Ou você diz sim com a boca e o corpo está dizendo não. Então, o uhum, corpo ele fala. Tem livro sobre isso, inclusive, né? E assim, no campo da oratória, é importante que você entenda, né, que a performance do corpo, ela precisa ser um elemento indissociado da fala verbal. Então, se você vai falar e você está muito parado, tudo isso atrapalha a comunicação, tudo isso uhum, tira autoridade, tira impacto. Então, você precisa treinar, e isso é treino, é uhum. prática, né? Isso você pode adquirir em oficinas, em mentorias, tudo isso daí de Perfeito. oratória. Porque nem todo mundo tem, às vezes, essa noção, né? Uhum, Mas a comunicação não verbal, no ato de se comunicar, ela é muito importante. É como dizem assim também, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Então, às vezes, um verdade. gesto vale mais do que mil Uhum, palavras. Então, no campo da oratória, como você se comporta
vai contar muito, vai influenciar no impacto da mensagem, na autoridade que você passa. E essa performance da linguagem não verbal envolve várias coisas. É o Uhum. olhar, é os gestos, é o corpo, se você está muito parado, se você está em movimento. Então, tudo dependendo do contexto, dependendo do público, você Uhum. precisa usar esses elementos ao seu favor para que a sua comunicação seja uma comunicação, uma oratória de impacto. Perfeito. Oratória de impacto. Olha o nome, né? Oratória de De impacto. impacto. Que Nem realmente toda ela, oratória tem impacto. justamente, nem toda oratória tem impacto, né? E como o doutor falou, aqui pra gente chegar aqui no nosso ápice da nossa conversa de hoje, né? Com certeza é uma conversa muito boa, uma conversa que dá um despertar, porque querendo ou não, nós somos seres relacionais, Uhum, somos seres de comunicação. E sim, quando a gente não tem essa comunicação tão eficaz, a gente fica para trás, né? A sim, gente fica para trás. Como o senhor falou aqui, quando a pessoa tem aquela comunicação que tem impacto, ela é uma pessoa de impacto. sim. Se ela é uma pessoa de impacto, então ela consegue vender um produto, ela consegue passar uma mensagem, ela consegue passar autoridade e, consequentemente, ela tem ali o resultado que ela almeja, né? Muitas vezes até financeiro, né? Então é importante a questão mesmo da comunicação. E para que a pessoa que está nos acompanhando, qual seria assim uma dica que o senhor pode dar relacionado aos erros mais comuns na comunicação? Assim, eu sei que são várias, né? A gama de assuntos, temas que a gente pode estar abordando. Uhum, Mas se eu puder escolher alguns aí em mente que seriam assim, essenciais para alguém que vai, por exemplo, fazer uma palestra amanhã. uhum. Nossa, eu vou fazer uma palestra na escola amanhã, eu estou ansioso e eu não quero cometer um erro, né? Eu não quero errar em tal ponto. Qual seria assim o ponto, ou um dos pontos mais é, importantes para a pessoa que vai estar nos ouvindo agora, está nos acompanhando, ela possa evitar de fazer na comunicação? Primeiro, você precisa estudar o conteúdo, estude, mas assim, gaste muita energia também no ensaio do conteúdo. Perfeito. Porque qual é o erro de muitas pessoas que vão comunicar? Elas gastam muita energia no conteúdo. Uhum. É importante o conteúdo, mas elas gastam muita energia ali. Aí na hora de falar, fica todo travado. Travado. Aham. Então você tem que gastar muita energia Uhum. na performance do ensaio. Então, claro, às vezes, mas não vai dar tempo. Mas tente tirar um tempinho, nem que você durma um pouco mais tarde, mas Uhum. assim como você dedica um tempo no conteúdo, estudando, lendo, é isso aqui, gaste uma energia também ensaiando a apresentação. Por quê? Porque o que vai gerar impacto da mensagem não é só o que você vai falar, é como você vai falar. Só que o Uhum. como tem a ver com a linguagem não verbal, é a performance. E essa Uhum. performance, ela não vai aparecer do nada. Isso que eu ia Você falar, não ia vai perguntar chegar lá sobre. simples assim, todo tímido e não, você precisa nem Uhum, ensaiar isso, você precisa depositar energia, e uhum, isso envolve treino, envolve um conjunto de certas técnicas, né, que a uhum, gente pode abordar depois, num outro momento, inclusive na imersão da AXE, na oficina de oratória de impacto, uhum, a gente vai abordar um pouco sobre isso, mas você precisa, o ponto fundamental, gaste energia no conteúdo e gaste energia na performance, porque a performance, ela vai dar segurança no uhum, falar, no se movimentar. E outra coisa, dar branco às vezes vai dar mesmo. Às vezes você vai errar. Então, não fique pensando muito nisso, não fique uhum. focando muito nisso. As pessoas, quando elas estão lá te assistindo, elas vão te ver como autoridade. Então, assim, Perfeito. não fique pensando que, ah, todo mundo lá vai ficar te criticando. Não, elas vão te ver como uma autoridade. E Uhum. outra, assim como você tem um certo nervosismo, saiba que a maioria dos que estão sentados tem mais medo do que você. Então, só o fato de você estar Justamente. indo falar, sinta-se seguro, sinta-se confiante, porque as pessoas que estão lá, elas têm mais medo do que você. E você vai ser uma referência naquele momento para elas. Muito bom. Tá gostando? Gente, o Dr. Rony Xavier, e nós vamos estar aqui com a Axe Education no nosso primeiro curso de oratória. Você que é de Manaus, que está acompanhando aqui esse podcast sensacional com o Dr. Rondes e quer saber mais, quer destravar completamente essas travas, como foi dito aqui, travas emocionais, nervosismo, medo de falar em público, é possível vencer esse medo, é possível você ter uma oratória de sucesso, é possível você ganhar o público com técnicas, ferramentas, né? Nós vamos estar aí no curso de oratória. Vamos colocar aqui a imagem do curso, né? Vai ser um treinamento, né? Um curso.
Ele é um treinamento, olha lá, oratória de impacto, né? Crie oportunidades com sua comunicação. Como nós falamos aqui, a comunicação, ela traz oportunidades, uma oratória de impacto, ela vai trazer oportunidades não somente de trabalho, mas da performance pessoal, do crescimento da pessoa, né? Aquela pessoa que era tímida, tinha Uhum. medo, ela começa a falar. Por mais que ela, vamos dizer assim, ela não vá trabalhar nessa área, mas Uhum. ela consegue lidar no trabalho melhor, ela consegue lidar na escola melhor. Às vezes nós estamos falando aqui, talvez seja um aluno, Sim. né? Um aluno esteja acompanhando, e aí ele quer falar melhor lá na faculdade, e aí um treinamento como esse, com a maestria do Dr. Ronaldson, do que foi falado, do que foi exposto, a gama de conteúdo que este homem tem aqui para nos passar, entre os 100 maiores palestrantes do Brasil, não é à toa, não é à toa, né? Você pode perceber aqui pelo conteúdo que ele pôde passar, as técnicas, isso foi somente 1%, né? É só 1% do que ele tem para trazer para a gente. E detalhe, com ele também virá aqui a doutora Thalita Cosa, que é a nossa responsável por gestão, e a doutora Adriele Lamarão, psicóloga também, e é responsável pelos relacionamentos, né? Ela que está aí na internet trabalhando com grupos de emagrecimento, trabalhando na questão emocional, Uhum. né? O mais importante no emagrecimento, por exemplo, é a parte emocional. E aquilo que foi dito anteriormente, assim como no emagrecimento, que é a parte de saúde, assim como na parte Uhum. das finanças, assim como na parte do desenvolvimento humano, dos relacionamentos, de um casamento, por exemplo, a comunicação, as crenças, as emoções estão totalmente interligadas, né? Sim. Então, nós estamos aí com o nosso primeiro curso de oratória aqui em Manaus, né? A Axe Education, ela trabalha com essa temática e nós vamos estar aqui no dia 12 de abril, certo? Dia 12 de abril, às 8 horas da manhã. Nós vamos estar colocando aí para você o link de inscrição, né? São vagas limitadas. Sim. Vagas Realmente, limitadas. o espaço em si, o tempo, né? Ele exige essa urgência. Sim. Exige essa urgência. Por isso que as vagas são limitadas. Então, se você quer aproveitar, quer destravar de vez, estamos aqui com o Dr. Rondes. Dr. Rondes, passe a mensagem para o nosso público aí, faça esse convite também da sua É, pessoa. olha, o tempo tá acabando, né? Aqui, ó. Olha, Ayrton, eu não sou uma pessoa que, assim, me acho melhor do que ninguém, né? Minha mãe sempre me ensinou dizendo que, olha, nós não somos melhores do que ninguém. Sempre ela me ensinou isso. Eu lembro, desde criancinha, todo dia ela me dizia isso, né? Uhum, Então eu cresci muito com essa mentalidade, não sou melhor do que ninguém. É, algumas coisas a gente fala assim, apenas para inspirar as pessoas também, para que elas entendam que a situação às vezes que elas estão é possível sair. Uma situação às vezes que você está na lama, mas é possível sair, uhum, né? Não desista, né? Eu sempre digo, uma fase não é fim. Então não desista por causa de uma fase ruim. Então se hoje você está numa situação de estagnação profissional, eu queria dizer uma coisa. É, o meu primeiro trabalho que eu consegui foi uhum, porque eu fiz um pequeno treinamento de como fazer uma entrevista de emprego. Então aquilo ali deu uma mudança tão assim, sabe, de 360 na minha cabeça. E olha que, como eu disse, eu sou muito introvertido. Mas aquele pequeno treinamento, que foi uma coisinha de 2 horas, uhum, na entrevista seguinte que eu participei, eu consegui o meu primeiro trabalho. Aí, tempos depois que eu fiz um curso em fim de oratória, por indicação de uma professora, e graças a Deus eu fiz esse curso, olha que interessante. Eu cheguei numa entrevista de emprego e a primeira coisa que a entrevistadora falou foi assim: a gente viu um vídeo seu, por isso que a gente decidiu te chamar. E a gente adorou a forma que você se comunica. E aí eu consegui a vaga. Tinha outras Show. pessoas com experiência, com mais experiência do que eu, mas só que hoje, no mundo corporativo, no mundo profissional, não basta apenas você ter um currículo cheio. Se você não sabe se comunicar com as pessoas, Uhum, você perde as oportunidades. Então, é bom ter um currículo cheio? Claro que é. sim, Você tem que estudar mesmo, se aperfeiçoar. Mas se não sabe se comunicar, meu amigo, as portas vão se vamos fechando. fechar, Então, justamente. numa entrevista que eu participei, foi isso que a pessoa disse. A gente viu o Uhum, seu vídeo. E por causa dele, a gente decidiu chamar você aqui e eu consegui a vaga. Numa outra entrevista que eu fiz, olha que interessante, numa outra entrevista que eu fiz para professor, eu participei. Eu não sou doutor com doutorado, uhum, mas havia um doutor participando também, né? Um uhum, currículo enorme.
Quando eu fiz a minha apresentação, era uma apresentação de 20 minutos, uma mini aula que tinha que apresentar. Em seguida, a coordenadora ela falou assim: essa foi uma das melhores aulas que eu já vi na minha vida. Olha só, Então que aquilo legal. ali, sabe, Aham. encheu, quase que eu me ensoberbeço ali. Mas, por Uhum, que que eu estou dizendo isso? Porque dali eu saí orgulhoso. uhum. Assim, que bom que eu fiz aquele curso de oratória, olha, Fez lá toda a atrás, diferença. porque fez toda a diferença aqui, Uhum, né? Não é que eu sou o maior conhecedor do mundo, não, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, né? Eu não sou melhor do que ninguém, uhum, como o mesmo arroz, o mesmo feijão, de qualquer pessoa que está assistindo, mas algumas habilidades que eu decidi desenvolver uhum, fizeram a diferença e têm feito até hoje na minha vida. Então, por quê? Porque, como eu sempre digo, no campo da comunicação e oratória, uhum. o impacto do como você fala se sobrepõe ao que você fala. Então, Show. às vezes você foca muito Maravilha. no que você fala, no Uhum. conteúdo, mas não, você tem que treinar como. A como Então, a abordar isso. comunicação, a oratória, ela é importante. Então, tem muita pessoa, muito líder, muito gestor, muito palestrante, Uhum, que tem muito conteúdo de valor, queria uhum, ir para a internet, queria começar a criar conteúdo, mas não tem uma oratória de impacto. Não uhum, sabe como impactar as pessoas, não sabe como se conectar com as uhum. pessoas. E isso tem que treinar, tem que desenvolver. Perfeito. Gente, então esse aí foi o Dr. Ronde Xavier. Deu uma palhinha, né, do que vai ter no curso de oratória. Ele é um exemplo disso, né? Olha só, tinham pessoas ali, ele falou, não, ninguém é melhor do que ninguém, beleza, mas as técnicas, as ferramentas que você tem fazem diferença, né? Então, se meu carro pregar, deu um problema, mas eu tenho que chamar o quê? Um qualquer mecânico? Não, eu vou chamar aquele Não, que tem a ferramenta exatamente. mais adequada, né? Então, e nem todo mundo nasce com o dom, como o senhor falou, né? A maioria das pessoas que precisam, claro, todo mundo precisa, né? Mas a maioria das pessoas são aquelas que têm essa dificuldade. Sim. E elas às vezes não fazem porque acham, ah, não tenho talento, não tenho dom, não nasci É para isso. mentalidade, né? A Tudo é mentalidade mentalidade, tudo é aí. crença. E essas É crenças podem crença. ser modificadas, né? Então é isso, gente. Foi um prazer aqui estar com você, você conosco e eu com você, Dr. Ron Xavier. Então, se você quiser aprender mais, já está feito o convite, né? Entre no link, faça sua inscrição. As vagas são limitadas e vão fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal e aí por diante. Então, mais uma vez, Dr. Rondes, muito obrigado. Satisfação, eu que agradeço. Não perca essa oportunidade. Como a gente sempre fala, né? As oportunidades passam na nossa vida e se você não abraça, outra pessoa pega e leva e vai chegar em lugares aí que você sonha chegar. Então, pare de ficar apenas assistindo as pessoas realizarem os sonhos dela. Comece a realizar também os seus. Então, treine a sua comunicação, treine a sua oratória, porque isso vai abrir muitas portas aí na sua vida pessoal, na sua vida profissional e até na sua vida amorosa aí para você que está tentando encontrar Isso alguém. aí. Forte abraço. Valeu, obrigado.